Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto muito importante para nós entendermos como funciona o processo de formação espiritual. Paulo nos chama, e esse é o centro deste texto aqui, para sermos transformados, para experimentarmos um processo de formação espiritual que é intencional. Todas as pessoas estão sendo formadas à imagem e semelhança de algo ou de alguém. A questão é que muitas vezes isso não acontece de modo intencional. E Paulo diz que isso tem que ser intencional na nossa vida por meio da renovação da nossa mente. O processo de discipulado é um processo por meio do qual os mapas mentais são substituídos, a maneira de pensar muda, nossa maneira de agir e de sentir começa a ser transformada a partir da nossa maneira de pensar, que é renovada, não mais amoldada, conformada ao padrão do mundo. O mundo nos transforma ou nos faz tomarmos a forma dele de fora para dentro. Ou seja, por meio das influências que nós recebemos, o nosso comportamento dentro, né, gente? Tende a ser amoldado ou conformado à maneira de pensar e de agir das outras pessoas, da cultura, da mídia e assim por diante. Mas Jesus nos chama para um processo de transformação de dentro para fora, ou seja, nosso coração, a partir da transformação da nossa mente, também começa a mudar, e a nossa mente e o nosso coração transformados nos levam a uma nova condição. Qual é essa condição? Condição de sermos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que antes desse processo começar na nossa vida, nós éramos incapazes por nós mesmos de viver, de experimentar, de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por meio dessa transformação interior, de dentro para fora, nós nos tornamos capazes de viver a vontade de Deus. Então, o desafio de Paulo para nós é nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus se ofereceu. O sacrifício dele é o que me dá acesso a esse processo. E agora eu me sacrifico não da maneira como ele se sacrificou, não por meio da cruz que ele tomou, mas eu tomo a minha cruz. Eu nego a mim mesmo. Como Jesus disse, na linguagem de Jesus, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e o sigo. Ou seja, é uma decisão, é o que Paulo chama aqui de culto racional. Eu todos os dias eu faço uma escolha, eu tomo uma decisão, e é a decisão de me oferecer em culto racional, numa escolha intencional a Deus como esse sacrifício vivo. Eu não literalmente morro, mas eu faço morrer a minha velha natureza, eu faço morrer a minha carne, para que eu possa, pelas misericórdias de Deus, por esse Deus gracioso e misericordioso que todos os dias me dá a chance de ser transformado por Ele, a sua imagem, a sua semelhança. Eu renovo a minha mente e caminho na direção da vontade de Deus para a minha vida. Esse é o caminho da formação espiritual, é o caminho que Jesus nos convida a trilhar, é o caminho que Paulo nos mostra como trilhar. E eu, para isso, preciso tomar a minha cruz e segui-lo, sacrificar o meu eu e a minha vontade para viver a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus nos abençoe para que possamos viver isso juntos.